você que acompanha o programa Fala Ban, que vai ao vivo toda segunda-feira pelo YouTube, essa criação dos sindicatos bancários de Sorocaba e região, programa com mais de 3 anos já de existência, de entrevistas, de conversas, de bate-papo, com pessoas que vão e depois voltam de novo, pessoas como o entrevistado nosso de hoje, que é a primeira vez que a gente conversa, mas é sempre de boa vontade, de bom grado, que a gente faz esse programa para deixar você um pouco mais informado sobre todos os assuntos, né, da área trabalhista, e costumo dizer que nem sempre é para o bancário, mas a gente tenta fazer com que esse programa seja direcionado para o bancário e para o trabalhador de um modo geral, que fazendo a transferência do problema de banco para a indústria, comércio e tal, ele acaba sendo útil e aplicável, né? Então, a gente dá início a esse programa aqui hoje, deixando um beijo já para a Alice, para a Vitória, para a Fênia, que acompanha o programa todo dia, e você que costuma acompanhar, a gente pede que comunique seu colega de trabalho, passe para os colegas, olha, a gente já mudou o programa em 3 dias diferentes, né, para poder facilitar, olha, um dia eu não posso, outro dia não dava, outro dia isso, aquilo, então a gente colocou na segunda-feira, pensando que a segunda-feira é um dia em que você gosta de voltar para casa, descansar e coisa parecida, então fale com o teu colega, com o teu amigo de trabalho, que esse programa aqui, além de estar ao vivo na segunda-feira, fica gravado. E eu tenho bastante satisfação em dizer que quando a gente junta os demais sindicatos vinculados à Federação São Paulo, Mato Grosso do Sul, o pessoal costuma confirmar, dizer, ó, se eu vi aquela matéria, o outro assunto, isso, aquilo. Então, isso é bastante gratificante para nós e a gente faz esse programa voltado para você, né? Hoje o assunto, trabalhadores do sistema financeiro e o superendividamento. Isso é conhecido meu já, eu estava falando com o nosso entrevistado, porque desde que sou bancário, o bancário tem mania de se endividar, porque tem um salário que cai certinho na ponta, tudo bonitinho, graças à nossa convenção coletiva. E aí, de repente, a gente descobre alguns colegas que estão gastando mais do que ganham, né? Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para o nosso entrevistado de hoje, que é advogado da LBS, parceira nossa. A gente vem trazendo aqui vários advogados para falar sobre vários assuntos. E hoje nós estamos falando com o Plínio Bertante Gonçalves, que é a primeira vez que a gente conversa aqui no programa, para quem eu já desejo uma boa noite, uma ótima entrevista, uma ótima conversa, porque eu já falei para ele que a gente bate um papo aqui, não é uma entrevista, é um bate-papo. Então seja muito bem-vindo, Plínio. Plínio, boa noite. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, pessoal de Sorocaba, do SEB. Então, a gente vai tratar sobre um tema bem importante, não só para a categoria, mas um tema importante para todos os trabalhadores, assim, que é justamente o seu poder de compra, né? Aquilo que a gente tanto trabalha para ter e às vezes pode prejudicar muito a nossa vida futura. Plínio, ontem eu fui buscar meu filho, ontem não, hoje, às 2 horas da manhã, num show que terminou por volta de 1h30, e se eu não vou buscar, ele não tinha uma moeda no bolso para voltar para casa, né? Então, você vê que já a juventude começa errada, só que se precisar comprar um cachorrão, um lanche na esquina, o dinheiro está no bolso. Mas quando é uma situação de emergência, nunca tem. Então, a gente já começa, né, o nosso programa falando da Lei 14.181 de 2021, que fala do superendividamento, a lei, né, do superendividamento, e a gente quer saber se isso traz impacto para a categoria bancária, né, para o bancário e a bancária, para a categoria de um modo geral, especialmente para quem trabalha com o crédito. Perfeito. Como é que funciona? Na verdade, eu acho que antes da gente começar a falar especificamente dessa lei, acho que é importante pontuar algumas coisas do porquê que ela foi criada, não é mesmo? Essa lei, ela vem na esteira de um estudo internacional sobre o superendividamento da classe trabalhadora, tá?
É muito simples, porque a gente, como trabalhador, precisa sim de se endividar para ter acesso aos bens de consumo. Justamente porque a gente tem um planejamento financeiro que nos dá alguma possibilidade de atuar dentro desse escopo e que nos traz alguns retornos e benefícios que só mediante um empréstimo ou algum parcelamento ou alguma questão algum pagamento a prazo ou alguma dívida que nos vai dar acesso a esse bem de consumo. E uma sociedade de consumo exige justamente o consumo, porque sem o consumo a gente não tem, inclusive, desenvolvimento econômico dentro da nossa região e do nosso país. Porém, muitas pessoas, elas vêm tomando crédito e vêm tomando bens, endividamentos que eventualmente viram uma bola de neve e ocupam grande parte do seu orçamento, até superam ele, o que torna muita gente endividada e super endividada, que tem uma questão diferente. E dentro dessa esteira aí que foi criada essa lei, a 14.181 de 2021. Tá? Essa é uma lei que foi um grupo de trabalho do direito do consumidor, tá? Que ela difere algumas questões de um outro instituto civil que já existia no Brasil, que era da insolvência civil. O que é a insolvência civil? É a falência da pessoa física. É a mesma coisa como falha uma empresa, etc., só que da pessoa física. O superendividamento, ele trata exclusivamente de dívida de consumo, tá? Daquelas dívidas que a gente vê em relação à tomada de crédito, ou cartão de crédito, ou venda a prazo, parcelamento, dívidas que envolvam consumo. Comprar um móvel, algum crediário, alguma questão assim. E só que ela vem afetando, no caso, ela tem como objetivo tornar as dívidas pagáveis, tá? Substituir alguma dívida cara por uma dívida mais barata. Por quê? Porque justamente alguém super endividado não tem acesso a crédito, tá? E alguém super endividado não tem acesso aos bens de consumo que são tão necessários para a nossa vida e para o giro comercial do nosso país. Então, essa lei, ela tem duas grandes etapas, assim, que o legislador quis buscar. É justamente a questão da prevenção e de mudar a cultura do tomador do crédito e, posteriormente, se tratar com o superendividamento. O que é buscar mudar a cultura, né? É justamente dar acender um farol para certas questões mais de princípios de como que deve ser oferecido o crédito para a pessoa física, ou se crédito de cunho comercial, se crédito de consumo. A lei estipula que, a nova lei, né, estipula justamente que essa oferta do crédito, ela deve ser, além de consciente, ela deve ser responsável e deve ser efetivamente calculada. Porque antes, quem nunca conhece, né, aqueles anúncios, por exemplo, crédito sem análise anterior, ou essas casas de microcrédito que não são vinculadas ou regulamentadas pelo próprio Banco Central, então tem análise de crédito, tomação de crédito individual muito sem a análise da possibilidade de pagar, e aí justamente houve essa obrigação legal que impede que essas empresas confiram créditos sem uma análise de pagamento, se a pessoa tem aquela condição de pagar, e sem ofertar de forma clara e inequívoca o que se está tratando, que é tomar facilitam tudo para endividar, para fazer com que o tomador vá lá buscar o dinheiro, né? Exatamente, eles vão dar um crédito, tá? O que é uma coisa comum no Brasil, concede um crédito sem uma análise de perspectiva de pagamento anterior. E também eles dão um crédito sem explicar para o trabalhador, para o consumidor, que se trata de um crédito, quais as expectativas dele, quais as formas de pagamento e, principalmente, quais as condições, que é o famoso juros, né? O quanto de juros que vai ser pago, o quanto que vai ter de taxa de administração, se por um acaso, inclusive é uma prática é uma prática vedada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e tem tido uma atuação muito grande dos PROCONs, assim, em relação à venda casada, porque nessas tomações de créditos individuais sempre vem algum seguro, por exemplo, um prestamista que protege a tomação desse crédito e não deixa claro de que se trata dessa contratação. Então, a lei, nesse aspecto de prevenção, ela busca justamente
mudar a cultura das empresas de crédito e do sistema bancário até justamente para tornar mais responsável o crédito, certo? Porque o que se trata dessa responsabilidade? O crédito ele tem que ser mantido de uma forma em que é pagável, certo? Que não onere demais aquele o que deve e também não haja inadimplemento reiterado por parte do devedor. Então, a lei buscou, nesse primeiro momento, criar critérios para tornar a tomação de crédito muito mais responsável. E, em segundo momento, a lei também traz o quê? A figura do superendividado, que é assim, tomei crédito, crédito comercial, inclusive que depois a gente pode tratar mais um pouquinho do que a lei difere sobre os tipos de crédito. Então, tomei um crédito alguns créditos que eu não estou conseguindo pagar, e a lei protege justamente a questão da dignidade da pessoa, tá? Do mínimo existencial. Claro, todo mundo aqui em que usa cartão de crédito ou já tomou algum crédito, não vai deixar de colocar comida na mesa para pagar uma fatura de cartão. Se você tem um único dinheiro em que você tem que fazer uma escolha, obviamente, e o legislador entende e protege isso, vamos buscar sempre a dignidade e o mínimo existencial. Então, a lei, ela trata sobre as formas de pagamento nesse segundo momento, as formas que você tem de pagar as suas dívidas sem interferir no mínimo existencial, sem interferir na escola dos filhos, sem interferir, caso pague escola, sem interferir nos custos diários de alimentação, transporte, saúde. Então, a lei busca justamente criar um plano de pagamento em contrapartida de uma forma que o devedor consiga pagar sem comprometer substancialmente o seu patrimônio e as suas condições mensais. O que difere lá atrás daquela insolvência civil que eu falei antes. A insolvência civil, que era um instituto mais antigo, para casos muito mais graves, assim, de crédito, em que há a liquidação do patrimônio do devedor, que a gente fala, que é o quê? Os bens são tornados em dinheiro para efetuar o pagamento. Aí não tem toda essa preocupação com a dignidade, com a existência. Então, é uma lei que ela traz justamente isso. Essa proteção do crédito, ela tenta mudar a cultura brasileira de concessão de crédito e, em contrapartida, para aqueles que já estão no patamar de superendividamento, aí justamente ele busca ter um plano de pagamento. Plínio, nós estamos com um problema de contato, deixa eu ver. Agora, eu acho que deu uma picotada na sua última fala aí. Se você conseguir repetir as últimas meia dúzia de palavras aí. Está me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo. Então, justamente a lei 14.181, ela traz não só mudar a cultura da concessão de crédito para um crédito responsável, mas também busca tratar aqueles superendividados de uma forma em que torna-se pagável as dívidas, sem interferir no mínimo existencial, que é sem interferir na sua dignidade como pessoa. Legal. Você falou, eu tenho que, né, eu prometi para você que de vez em quando eu faço umas intervençõezinhas aqui e tal. Você falou de giro comercial. Nós, trabalhadores, botamos o dinheiro no comércio, compramos alimentos, produtos para casa, essas coisas. Então, nós, trabalhadores, giramos o comércio, né? O abastado financeiramente coloca o dinheiro no banco, rende juros, pega o juro, gasta um pouquinho, aplica de novo, ganha dinheiro em cima do juro que ele já ganhou antes e coisa e tal. Então, aí a gente já tem o perfil do trabalhador, né, e o dinheiro nosso onde vai. Segundo, a venda casada em banco. Vai um alerta muito sério para o colega que está trabalhando em banco. Hoje o banco está procurando motivo e nem precisando de motivo para desligar. As agências estão fechadas, mas tome muito cuidado. Estão sendo fechadas, comi uma palavra aí. Mas tome muito cuidado com a venda casada, porque você fez uma venda casada porque alguém mandou você fazer. Se o cliente vier reclamar, você vai perder o emprego, não é quem mandou você fazer a venda casada. Presta atenção, a gente vem alertando isso já faz muito tempo.
Outro, a existência das terceirizadas. Depois de 2017, autorizado a liberação da atividade fim, aí crescem as empresas, né, de consignados e tal. A gente fala bastante aqui da Pulse, da TUS, do Banco Santander, que oferece dinheiro de graça para você. Eu digo de graça porque liga 1, 2, 5, 20, 50 números de telefone diferentes para colocar dinheiro na tua mão, para você ficar endividado. Aí, no nosso caso, nós conseguimos 5% de reposição no salário, mas se você for tomar dinheiro no banco, você chega a pagar 200, 300% no ano. Né? Então veja onde é que o banco ganha dinheiro e o tanto que a gente tem que suar para conseguir 5% no salário. E eu, falando especificamente, nunca consegui guardar dinheiro. Se não é o conhecido consórcio, eu falar assim, eu vou guardar R$ 50 por mês. Não vou, não consigo. Desde que comecei a trabalhar em banco há 50 anos atrás, os 50 que eu colocar hoje, amanhã eu gastei, foi embora em alguma coisa, e olha que eu não sou um gastador, né? Mas tudo isso aqui falando em cima do que você acabou de falar para a gente, e a gente pergunta agora do direito do trabalhador, né? Quais são os principais direitos do trabalhador do sistema financeiro que acabam se tornando super endividados. É exatamente isso que você falou, Júlio. Todo mundo sabe, é uma coisa clara, em que quem produz, em quem gera riqueza e movimenta a economia é a classe que trabalha, justamente. E a classe que trabalha necessita efetuar as compras não só de subsistência, como também as compras de bens que julga necessária, né? E quais são os direitos que esses trabalhadores têm, especialmente no setor bancário? A própria lei traz isso justamente com aquilo que o próprio Código de Defesa do Consumidor já vinha falando antes, que em primeiro lugar é o direito a não ser enganado. Tá? Qual é esse direito de não ser enganado? A lei exige que as instituições que fornecem crédito tornem absolutamente claros as condições e de que aquilo se trata de um crédito. Tá? O que são essas condições? Como mesmo você falou agora, eles ligam e tem uma oferta, não sei o quê, e aí é muito rápido, já tem dinheiro na sua conta, ou seja, ele te concede um crédito sem uma clareza de que se trata de um crédito, quais são as condições desse crédito, qual é a forma de pagamento, se é em quantas vezes que vai ser pago, qual a condição, o que acontece, quanto de juros que vai rolar, não só de juros moratórios, como juros remuneratórios também, que o banco ganha muito dinheiro em cima disso, se tem algum outro seguro anexado. Então, a lei ela estipula claramente que é o dever da instituição bancária fornecer todas as condições de conhecimento daquilo que se trata de um crédito. E isso também envolve, principalmente com pessoas mais idosas, tá? Porque a lei trata especificamente de uma parte em relação ao Estatuto do Idoso, em que muitas empresas de crédito e muitos trabalhadores aposentados do próprio sistema bancário tornam-se alvo dessas instituições para liberar crédito com alguma garantia, por exemplo, algum consignado, alguma questão assim, que tolhe grande parte do seu poder de compra lá na frente. Então, essa lei justamente traz como direito fundamental para os trabalhadores do sistema financeiro justamente o conhecimento daquilo que se trata de um crédito. Tá? Não só conhecimento, como posteriormente o que fazer quando é um crédito tomado de uma forma mais abusiva, é um crédito tomado de uma forma mais fraudulenta, que não houve essa observância desses critérios que a própria lei estipula, ou se houve, o que fazer quando o trabalhador não consegue efetuar o pagamento de todas as suas dívidas comerciais sem que haja interferência direta no seu mínimo existencial. Tá. E sem querer alongar aqui a conversa, quando eu falei da terceirização, é a proliferação dos golpes, né? Já falei em alguns programas aqui, nós temos bancários que dizem o seguinte, Júlio, é mais fácil o cliente cair num golpe do que ouvir o banco que está ofertando.
Então, o banco oferta lá um produto, ele desconsidera, não aceita, acha que está caro, coisa parecida. Mas aí um iluminado liga lá e oferece dinheiro a preço de banana. A pessoa vai, pega e é um golpe, né? Então, também fica aqui um alerta que a população precisa atentar, que dinheiro não dá em árvore. Quando estão te oferecendo um montante, é porque por trás disso tem uma instituição financeira querendo ganhar os 200, 300% em cima daquele valor que você está tomando, né? Exatamente. Plínio, oi? Quer completar? Exatamente, não, você estava concordando, né? Tá bom. É comum o bancário ser pressionado para comprar um produto, para atingir uma determinada meta, né? Isso pode ser caracterizado como assédio? É uma questão bem interessante em relação a isso, justamente porque como as metas de fornecimento desses produtos pelos bancários geralmente são altas e são metas com uma cobrança muito exacerbada, sim, eles são efetivamente instados a tomar crédito em nome próprio. Mas justamente como a gente vinha falando, qual é a responsabilidade da instituição bancária? É justamente ofertar um crédito mediante uma análise de possibilidade de pagamento prévio, mostrando as condições e condicionando os pagamentos a uma forma clara e absolutamente transparente do crédito responsável. Claro, quando há essa cobrança excessiva sobre o cumprimento de meta, e justamente para cumprir a meta, o trabalhador assediado, ele busca contratar créditos e serviços bancários em nome próprio ou de seus familiares, etc. É possível que seja entendido como uma forma de assédio em meio de trabalho. Justamente quando o não cumprimento dessa meta pode trazer uma penalidade para o próprio trabalhador. Então, além de ser uma questão de consumo, uma questão do direito do consumidor, uma questão civil, ainda tem uma questão trabalhista ainda que pode envolver. Por isso, grande apoio do sindicato na proteção dos bancários e dessa categoria que é tão afetada não só pelo superendividamento, como ainda com questões envolvendo o próprio ambiente de trabalho. Eu conversava um pouquinho antes de iniciar o programa com o Plínio aqui e eu descobri que o Plínio tem a metade do tempo de vida que eu tenho de profissão, né? E aí, Plínio, eu quero relembrar aqui que lá em 75, 78, 1980, nós já tínhamos um produto que era vendido lá no Banco Bradesco, que a gente tinha muita dó de colocar o produto na mão do velhinho, do idoso, do aposentado, né? Porque o dinheirinho já era curtinho, vinha com aquele bloquinho que você destacava uma folhinha, pagava e coisa, era um sufoco danado. E nós éramos obrigados a vender um produto por semana. E eu me lembro perfeitamente de alguns colegas que trocavam favor. Eu vendia para o Plínio vendia para mim, nós atingíamos a meta naquele período, mas dali 2 meses a gente cancelava o produto. Então era aquela falsa venda, porque a instituição não ganhava, nós perdíamos um montante ali de 2, 3 meses para não ficar mal com a administração. Nós não tínhamos nenhum tipo de treinamento, né? Que era, vá lá e venda, isso aí é bom. Eu nunca vi ninguém dizer, olha, aquele produto que foi vendido lá, eu me dei bem na aposentadoria, Hoje, os bancos treinam um pouco mais o funcionário, não que seja adequado, mas o volume de metas exigidas também é muito maior, né? Se você vendeu 3 produtos essa semana que vem eles vão querer que você venda 4. Se você vendeu os 4 na outra semana, vão querer que você venda 5.
Se você vendeu 5, na outra semana vão querer que você venda 6, aí você vendeu 3. A administração do banco vai dizer: você não está comprometido com a entidade. E aí eu digo que já vem o assédio, né, todo mês. Todo mês. Porque não existe população suficiente para você vender produto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chega uma hora, você esgotou o seu leque de contatos, né? E aí você começa a pensar no quê? Ah, eu vou comprar esse produtinho aqui para atingir a meta ali, vou pegar um parente para... E aí é que incorrem os erros. Eu costumo dizer que a juventude que entra trabalhar no banco hoje, se a chefia falar, vai lá na ponta e pula de cabeça, por falta de experiência, isso é só um jeito de falar, pelo amor de Deus, eu não estou desdenhando ninguém aqui. O jovem vai lá e pula de cabeça, porque ele acha que é aquilo que ele tem que fazer. Ele foi mandado fazer aquilo. É por isso que tem banco que quer pegar somente jovens, porque o jovem, ele aceita qualquer tipo de imposição, qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de meta aplicada, e ele leva aquilo como se fosse uma ordem que ele tivesse, e ele tem que cumprir aquilo de qualquer maneira. A exposição de cobrança de meta abusiva e a venda de crédito para pessoas potencialmente superendividadas pode gerar responsabilidade trabalhista ou civil para o bancário? Pode, pode. No âmbito do direito do consumidor, que eu vou primeiro falar sobre a questão civil, né? Fique à vontade. No âmbito do direito do consumidor, existem dois lados nessa mesma moeda. Aquele que toma crédito de uma forma fraudulenta, não fraudulenta por parte do tomador, não é um crédito tomado de má fé. Eu digo, é aquele que é endividado por uma falha de comunicação em relação ao próprio banco, ou aquele que confere o crédito para o devedor agora, ou, enfim, ele tomou o crédito e a situação mudou, porque a lei, inclusive, a lei do superendividamento, ela vem com o intuito de acabar com as questões imprevisíveis que a própria lei diz. Questões da própria vida. Uma demissão, algum parente que fica doente, toma maior parte do nosso patrimônio, alguma regressão no próprio serviço, alguma questão nesse sentido. Então, às vezes você faz um planejamento, você toma um crédito consciente, um crédito que foi te explicado todas as condições, você tem um planejamento de pagamento ele corretamente, por exemplo, algum empréstimo pessoal, algum empréstimo consignado que você precisa naquele momento, só que de uma hora para outra você perde o emprego, tem alguém que tem alguma doença, então a situação muda. E a lei prevê justamente isso. Então, na parte da responsabilidade da proteção civil do tomador de crédito, a própria lei estipula a figura do superendividado, né, que é a figura que pode buscar judicialmente uma repactuação das suas dívidas de uma forma que consiga pagar sem interferir no seu mínimo existencial. E depois a gente conversa mais ou menos como isso acontece. E do outro lado, da questão da entidade credora, daquele que fornece o crédito, a lei estipula todos os requisitos de informação e os requisitos de não abusividade em relação à concessão desse crédito, sob pena de, inclusive, algum ajuizamento de uma ação civil pública por parte do próprio Ministério Público ou das entidades de classe. Claro, é uma questão um pouco mais extremada, mas e também há uma grande fiscalização da própria administração por conta dos PROCONs ou das instituições privadas como Reclame Aqui, etc., que há alguma questão justamente sobre as informações de crédito, sobre as formas de pagamento, porque a questão do juros abusivo realmente já foi superada em relação ao próprio Banco Central. Mas a questão dessas condições de pagamento, não. Isso daqui é um direito do consumidor, é um direito daquele que está consumindo saber aquilo que está consumindo e saber como que deve ser feito para pagar. Porque, como eu disse lá atrás, a pessoa endividada, ela não consome, ou consome menos. E o não consumir não gira a grande roda da economia do país. Então, a pessoa precisa consumir.
Isso é uma coisa que é estimulado, só que consumido de uma forma consciente, tá? E justamente na questão trabalhista, a exposição desse tipo de cumprimento de meta coloca em risco não só a saúde financeira daquele trabalhador, não só como a saúde do trabalho, mas a saúde financeira daquele trabalhador, como também de toda a sua família e amigos próximos. Porque é bem aquilo que você falou, Júlio. As pessoas, para cumprir as metas, elas vão cumprir a meta, porque elas dependem daquilo. Elas estão trabalhando porque elas dependem. E como você mesmo comentou que os bancos preferem jovens, justamente a população mais jovem é aquela que está mais desesperançada, porque não adianta hoje você simplesmente ter alguma formação ou algum estudo suplementar. Cada vez mais é exigido um nível de educação para o acesso ao mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil, muitas vezes as pessoas não têm perspectiva de se manter e de crescimento dentro daqueles lugares onde elas estão trabalhando. Então, como uma dependência econômica que a classe trabalhadora tem em relação ao próprio trabalho, elas vão cumprir a meta. Como que elas vão cumprir a meta? Endividando parentes, endividando amigos, vendendo produtos, ou até simulando, com uma simulação, com aquela, né, é fraude, mas a simulação é aquilo que você faz com o intuito de desfazer posteriormente. Então, justamente tomando o produto em nome próprio. O que pode vir lá na frente é entrar numa bola de neve, numa esteira que você vai demorar muito para sair. E, justamente, negativações pelo inadimplemento ou inscrição de alguma dívida atrapalha não só a sua vida momentaneamente, a sua vida presente na tomação de crédito, mas pode ser lá na frente utilizado para negar algum financiamento bancário, algum financiamento imobiliário, que é justamente aquilo que nos possibilita acesso a esses bens com alto valor, né, como imóveis, veículos. Então, realmente é uma questão bem delicada e a lei ela vem nessa esteira para buscar tentar minimamente melhorar essa situação do próprio bancário. Aí como que ela faz isso, que eu até ia comentar contigo? Vamos lá, eu ia te pedir isso agora, como é que faz? Justamente como que ela faz isso. A lei prevê que o processo do superendividado, ele vai apresentar, claro, de novo, são dívidas de consumo. O que não entra nessa dívida de consumo? Dívidas com garantia real, empréstimo imobiliário, financiamento imobiliário, questão com fiança, tá? Que são dívidas de consumo, é aquela que você a utiliza para efetivamente consumir, cartão de crédito, empréstimo pessoal, compras a prazo, carnês. Então, essas questões são dívidas de consumo. Essas entram nessa lei, tá? E o que ela faz? Você tem que demonstrar para o juízo que todas as dívidas foram contraídas de boa-fé, que é presumido, né? A má-fé e a fraude que tem que ser provada. A boa-fé é sempre presumido. E essas dívidas não podem ter sido adquiridas para a compra de bens de luxo de alto valor. Tá? Isso aqui é um critério que a lei estipula claramente. Compra de bens de luxo de alto valor, e aí é subjetivo o que é um bem de luxo de alto valor, né? Mas compras de bens de luxo de alto valor são excluídas nessa forma de repactuação. Aí você vai adentrar com uma ação judicial sobre o pagamento dessas dívidas. O juiz, ele vai formar uma coisa que chama de conselho de credores ou colégio de credores. Ele vai citar todos os credores que você tem e nenhuma audiência de conciliação, que chama, os credores têm que apresentar um plano de pagamento que seja viável, tá? Isso esse plano de pagamento ele é construído de forma conjunta com o devedor, que é o autor da ação, justamente com os seus credores, em que esse plano vai estipular não só que sejam cessados a rolagem de juros moratórios, como também quais são as formas que você vai pagar, se vai ser por uma entrada, se vai ter em quantas parcelas, ou por valor da parcela e não só pelo número de parcela. Claro, respeitando justamente o mínimo existencial. Ou seja, o pagamento desse plano de credores, o pagamento dessas dívidas, não pode interferir naquilo que a lei estipula como mínimo existencial. Escola, isso tudo tem que ser levado em conta na própria ação.
quanto que aquela pessoa gasta por mês em mercado, em transporte, em educação, caso pague escola, em saúde, em lazer também, uma questão muito importante, entra nessa análise, e aí como ela vai conseguir repactuar essas dívidas, tá? E os credores, eles são obrigados a participar, porque aqueles que não participam estão sujeitos pela lei, serão sujeitos ao plano de pagamento que foi combinado ali. Se algum credor, algum banco, por exemplo, que concedeu crédito, foi citado para ação e não interfere no processo, entra naquela audiência, ele vai ser compulsoriamente submetido à conclusão que esse conselho de credores vai chegar. Se foi algum plano que não ficou tão favorável para esse credor que ausente, ele não pode fazer nada, porque justamente o magistrado vai impor o cumprimento dessa obrigação. E aí, dentro desse processo, cessam juros, pode ser renegociado os que já estão, podem ser revisitados, eles podem sofrer alguma revisão para identificar alguma abusividade e sanado pelo próprio magistrado, mas, grosso modo, vai ser renegociado em parcelas ou em formas de pagamento que sejam possíveis, porque o intuito da lei é pagar os credores, para justamente a pessoa ter acesso a novos créditos de forma responsável. Então, efetivamente, é fazer dar certo. Porque não adianta você ter uma condição de pagamento que o banco te oferece que seja impagável. Você vai parcelar uma fatura de cartão e que a parcela fica absolutamente impagável. Então, efetivamente, a lei busca isso, pagar de uma forma que não interfira tanto na vida daquele devedor. Viu, Plínio? E agora passa pela minha cabeça aqui, não é à toa que a Caixa faz aqueles feirões imobiliários, né, de renegociação de dívida e tal, porque você recebe R$1.000 por mês, aí você coloca lá água, luz, internet, né, a feira do dia, do mês, só que chega no final do mês, você tem que deixar uma reservinha para evitar um problema, um problema mecânico no carro, né? Um apagão por causa de um curto-circuito, qualquer coisa. E nós não temos, o cidadão comum não tem uma educação financeira para prever esses pequenos problemas. Então, o cidadão que ganha 1.000, ele vai fazer um gasto de 999 ou ele vai gastar 1.010. No final da história, ele vai acabar precisando recorrer a uma instituição financeira para fazer um empréstimo, para poder honrar os seus compromissos, que era para ser redondinho, tudo marcadinho, bonito. Aí vem aquela máxima. Se empréstimo fosse bom para o trabalhador, não precisava de avalista, né? Não é mesmo? Justamente. Então, eu quero fazer agora uma pergunta que também passou pela minha cabeça e é rapidinho se você não souber explicar. O idoso, ele já ganha um salarinho pequeno, INSS, o que ele contribuiu é aquilo que ele vai receber a vida ou o restante da vida, mas ele sofreu um golpe financeiro, ele caiu no golpe do bilhete, ele acreditou que o parente pediu um dinheiro, ele transferiu um Pix, ficou endividado no banco. Tem algum tipo de alternativa jurídica para se livrar desse BO, desse problema do golpe? Tem sim, justamente. A pessoa idosa, muito por conta dessas operações financeiras, que não só do golpe em si, mas as operações financeiras de instituições bancárias online, tem uma dificuldade maior em relação ao acesso a essa pessoa mais velha, ele traz consigo a responsabilidade da própria instituição bancária, tá? O que a lei estipula? Em que o golpe, pela presunção de boa-fé que estava a pessoa idosa que foi golpeada, a instituição bancária tem o dever de indenizá-la, tá? A instituição bancária tem o dever de indenizá-la. E, posteriormente, o banco pode buscar tomar esse prejuízo com o golpista, justamente, mas é uma questão que o banco trata posteriormente e vai à procura e vai
justamente a polícia, mas a questão é que a lei protege não só o trabalhador, mas também aquele que é aposentado, aquele que é mais velho, que tem sua renda afetada pela própria aposentadoria. Na questão do empréstimo, claro, a lei sempre estipula que para pessoas mais idosas, os empréstimos têm que ser de uma forma mais barata. São empréstimos mais baratos, como os consignados, que tem uma margem de pagamento bem mais fácil, porque ele é vinculado à própria aposentadoria, então não tem como aquela pessoa, na margem consignável que ela tem, ficar inadimplente, porque é descontado em folha, mas também com essa análise de crédito responsável. Claro, o golpista e as relações, aquele golpezinho do Pix, etc., há proteção jurídica, há essa tutela que a lei estipula em relação a essas pessoas. Sempre buscando ponderar não só a responsabilidade dos bancos, que tem o dever legal de prezar pela análise das contas, pela varredura, pela proteção e blindagem do próprio sistema, quanto com o dever da própria sociedade em resguardar e proteger a população mais idosa. Ok. Plínio, nós estamos com 41 minutos de programa. Quero te fazer mais uma pergunta, respeitando aí a sua jornada de trabalho, porque nós estamos fazendo uma gravação, o programa está sendo gravado durante o dia, o Plínio tem lá os afazeres, daqui a pouco vai para os tribunais, vai defender clientes, então vamos lá. Como o sindicato pode atuar, né, juridicamente na defesa do trabalhador superendividado, né, e também na proteção do bancário diante da prática institucional, que favorece o endividamento da população? Eu acho que a questão do sindicato é uma das mais importantes, tá? Porque o sindicato ele vai estar englobado naquela parcela dos entes de proteção de classe que a própria lei estipula como sendo o reeducador financeiro, que eu te comentei lá no começo, que a lei trata de duas hipóteses sobre a educação financeira e a cultura do crédito. É justamente aí que o sindicato pode entrar. Sobre informação, quais os direitos dos trabalhadores em relação aos créditos, quais os direitos em relação à informação, à dignidade que eles têm para as formas de pagamento, as condições de pagamento e, posteriormente, com o superendividado, aquele que já está na condição de superendividado, o que fazer. Então, eu acho que eu entendo justamente que a questão do sindicato, ela é, como sempre foi, um balcão de informações, não um balcão de informações em si, mas um ambiente de construção coletiva de conhecimento e informação para aquela categoria, daquilo que são os seus direitos e daquilo que pode ser feito quando há alguma violação deles. Procurar justiça, procurar advogados especializados nessa área justamente para cuidar das questões do superendividamento, de revisão de dívidas, repactuação dessas próprias dívidas e que possibilite justamente não só uma responsabilidade do banco caso haja algum descumprimento da lei, como traçar planos de pagamento que o próprio bancário ou o trabalhador em geral consiga pagar e aí se livrar dessa bola de neve, que são as dívidas de cunho comerciais. Aqui, para nós, Plínio, a gente fala do jeito simplista, né? Nós somos representante de entidade, mas nós somos patrão também, porque o sindicato tem funcionários que trabalham aqui. E agora nós somos banco, porque nós temos uma cooperativa de crédito também. Então, a nossa vivência ela é meio diferente de tudo que parece que as pessoas possam imaginar, mas eu quero fazer uma pontuação aqui de que a gente tenta fazer com que a nossa cooperativa de crédito, que a FENABAN sabe da existência dela, né? Uma conversa semana passada com o negociador, o Adalto, que é da FENABAN, ele tocou o nome da nossa cooperativa de crédito numa conversa que a gente teve sobre processos coletivos. Mas veja, as pessoas, os bancários que estão procurando pela nossa cooperativa, eles estão usando a palavra superendividados na instituição financeira onde trabalham.
Então, eles estão recorrendo à cooperativa, que a gente propõe um juro menor, porque a gente não sobrevive disso, mas por ser cooperativa, nós temos obrigação de fazer o dinheiro girar, então a gente tem que emprestar. A gente está percebendo que, inclusive, nos bancos públicos, nós temos bancários que estão endividados. Então, é um problema nacional, né, que afeta a nossa categoria, inclusive, porque a gente brinca que mexe com dinheiro, mas também tem dificuldade com dinheiro, né? Quem não tem dificuldade com dinheiro é o banqueiro, o bancário tem. Então, a gente tem percebido essa grande dificuldade do trabalhador bancário, se endividando cada vez e cada vez e cada vez mais. Uma parte do endividamento é a própria exigência da entidade de você aparecer bonito para visitar um cliente com um carro bom, com uma vestimenta adequada, né? Com aparelhos eletrônicos na mão, muito embora o banco dá um telefone, dá um isso, dá um aquilo, mas o trabalhador está querendo se municiar contra as cobranças, contra as exigências, e aí ele vai investindo cada vez mais nos maquinários, e o endividamento ele é fatal, né? E aí a gente fala, olha, para você não entrar nesse círculo vicioso aí, você tem que parar de tomar aquela cervejinha. Aí o cara fala, mas é justo aquilo que me alivia um pouco, vou ter que parar com a cerveja, né? Ou aquele que vai para a balada na sexta-feira e volta só no domingo à noite para cumprir a semana inteira de novo, para entrar na balada de novo, para esquecer os problemas lá. Então, esse é um problema muito sério. Você trouxe aqui à luz algumas falas, algumas orientações que são bastante importantes para nós. E eu quero deixar agora você à vontade para fazer um encerramento, né, do programa, ou de um algo que possivelmente você ainda possa ter para passar, que a gente possa fazer o encerramento aqui. Fique à vontade. Muito obrigado, Júlio. Então, o meu encerramento vai nesse sentido, em que o crédito é essencial, tá? O consumo é essencial, e o consumo deve ser feito para aqueles que realmente produzem, que somos nós, trabalhadores, que estão todos os dias produzindo riquezas aqui, e ele deve ser feito justamente para gerar essa economia. Então, o consumo é essencial, porém tem que ser feito de uma forma responsável, de uma forma transparente e de uma forma que não coloque em xeque todo o futuro que aquele trabalhador bancário está construindo e vem a construir desde sempre. Claro, isso não é abrir mão do seu lazer. O lazer é uma questão que é constitucional, inclusive. O lazer é um direito tanto quanto a saúde e a educação. Até porque ninguém vive apenas de trabalho e dormir, nós somos seres humanos. Então, a lei estipula que você tenha o seu lazer, você tem as suas responsabilidades, só que você tem também os seus direitos. O direito de ter o seu nome limpo em relação ao pagamento de dívidas corretas, de dívidas que sejam cobradas de uma forma correta, que tenham condições de pagamento possíveis. Então, justamente, é claro, sempre bom evitar utilizar esse tipo de instituto. Então, tome crédito de uma forma consciente, contraia dívidas necessárias, só que seja sempre transparente e consciente com o seu orçamento e aquilo que você pode arcar. Claro, caso não consiga, não dê certo, existem ainda os outros meios que a própria lei estipula. Ô Plínio, eu quero fazer... Eu vou falar isso aqui da boca para fora, porque sou eu falando, né? Eu sou totalmente contrário às férias parceladas, aquela coisa de férias de uma semana, né? Porque isso mantém o trabalhador ativo todo mês. Então, ele tem que cumprir aquela meta, janeiro, fevereiro, março, abril... Quando ele chega lá em dezembro, ele tirou 3, 4 férias de uma semana. Para quem conhece o ser humano, uma semana não desliga do problema, não desliga da meta, né? do assédio das metas, e traz as doenças mentais. Então, eu sou muito, muito favorável a 30 dias de férias, porque aí você dá uma distanciada dos problemas, né?
da categoria profissional, porque o banco, se você sair, for demitido ou coisa parecida, ele vai continuar existindo, ele vai continuar tendo lucro, lucros e lucros em cima, todo ano tem que aumentar, tem que aumentar. Um colega nosso aqui fez uma conta dizendo que se o banco não der um lucro superior ao lucro do ano anterior, ele vai começar a pensar num jeito de desligar funcionário para continuar aumentando sua lucratividade. Então, veja que não é porque você tira férias picadinho que você está contribuindo com a instituição, né? Porque amanhã ou depois você não vai atingir e alguém vai falar que você não tem um comprometimento. Você não tendo comprometimento de um jeito ou de outro, é melhor você tirar 30 dias de férias, que pelo menos naquele mês você não vai ser cobrado. Ah, Julião, mas no mês seguinte eu vou ter que produzir o dobro. E aí você tem que dar os seus pulos, né? Para tentar manter pelo menos a sua saúde mental em dia. Plínio, eu gostei muito, né, de conversar com você. Você tem eu costumo falar, tem um palavreado simples, não tem aquele juridiquês que a gente fica pensando que será que ele falou que é sim ou não, né? Então, é uma fala gostosa, uma fala bastante aberta. Eu gostei dessa prosa aqui. A gente deixa esse espaço em aberto para você, então logo você tem um outro assunto vinculado ao superendividamento ou alguma orientação que possa passar para o trabalhador não entrar nesse círculo vicioso, né, de se endividar e depois não ter como pagar. A gente deixa aqui o programa em aberto para você poder voltar quando você quiser. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado ao SEB também, aos bancários. É um prazer participar aqui. Estamos sempre abertos para qualquer diálogo. Eu não quero cometer nenhuma injustiça. Acho que foi a doutora Maria Gabriela que fez a indicação sua, né, de uma conversa aqui. Então, meu agradecimento. Meu agradecimento à LBS, que vocês trazem assuntos aqui sempre pertinentes à nossa categoria profissional. Eu vou deixar, então, aqui um beijo de despedida, de tchau para a Licinha, para a Vitória, e convidando você a participar na semana que vem do nosso programa pelo YouTube, às 19 horas, sobre um assunto pertinente à categoria trabalhadora ou não, mas que com certeza é pertinente ao trabalhador. Muito obrigado, Plínio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Boa semana para você, Plínio. Agora você pode... Viu? Agora você pode ir para os seus compromissos lá na justiça, vai defender os nossos amigos lá. Muito obrigado, abraço, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Plínio, segura mais um pouquinho. Eu quero falar com você fora